Se você perdeu, procure no nosso canal 4, facebook.com/ecorgânica, facebook.com/irmãoaquel, tá lá, nosso canal VerTVs 2, Ecorgânica, portal ecorgânica.com, você encontra um vídeo chamado, ou na Google escreva Aquel versus EBD. Nós mostramos a revistinha, uma ideia de aula com apresentação, slideshows, e algumas pessoas que têm se manifestado contra, perseguindo ou comentando, criticando, estudando, muito mal, mas estudando o fenômeno desigrejados. E até segunda-feira, numa sequência de 5 vídeos, nós vamos refutar Augusto Nicodemos. Eu estava em dúvida se faria ou não, agora vou fazer Augustus Nicodemos. Vou refutar outros principais intitulados líderes religiosos protestantes do Brasil. Não vi ainda os padres se manifestarem, Padre Paulo Ricardo. Assim que eu souber, é claro, virei a público colocar atrás de mim no chroma key a mensagem deles em texto, vídeo, áudio, e refutaremos no intuito de ensinar as pessoas e mostrar o quanto que os capítulos 3, 4, 5, 6, 7 de Atos dos Apóstolos estão para se repetir. E aqueles que um dia apoiaram a reforma de 1517 agora não querem ser reformados. Colocaram a sujeira debaixo do tapete, colocaram um quadro na parede, pintaram mal e mal, não destruíram a casa, disseram que fizeram uma reforma com 95 teses vaticinadas de um homem que tinha motivações obscuras, uma vida moralmente duvidosa, que tinha discórdias profundas com outro Calvino que queria reformar por fora, uma reforma carnal, mal feita, importante sim, mas não imprescindível. Essa coisa de esse era o caminho, foi muito bom. Não, Deus não precisa dessas reformas. Na verdade, o Evangelho chegaria a nós de qualquer outra forma, de boca em boca, de testemunho em testemunho, de geração em geração. Deus, que significa Criador dos céus e da terra, não precisa de nenhum desses movimentos. E nós estamos nesse objetivo de restauração, voltando aos princípios, aquilo que está descrito para nós na doutrina dos apóstolos. Deve ser assim. Temos defeitos? Sim, temos. São os mesmos seres humanos que se reúnem aqui. Aquela igreja do primeiro século era cheia de problemas. Mas se nós pudermos tirar o tripé, mamão, dinheiro, templocentrismo, hierarquia, já estaremos no caminho do Evangelho. Caminho do Evangelho que é óbvio, como eu acabei de falar. Se você não assistiu, procure e assista o vídeo que eu fiz agora há pouco, a primeira parte do programa. A verdade está na obviedade. A verdade é o óbvio, e o óbvio é simples. Então, na revista de escola dominical, como eu já vaticinei há 3 anos atrás que eles iam falar de nós, isso daqui é um prenúncio que vai sair em revista escola dominical de adultos, depois vai sair em matérias de teologia básica, médio e avançada, até culminar nas matérias principais de faculdade de teologia, chegando até mesmo em seminários nas matérias de heresiologia, e nós estaremos lá com a igreja local, com o Testemunho de Jeová, com mormons, como mais uma seita ou alguma coisa do tipo. Bom seria que eles viessem a público pedir não adianta. Essa manifestação, na verdade, que o Papa faz de pedir desculpa não funciona em relação à mãe católica e às filhas protestantes. Como eu disse ontem, a única forma do protestantismo se sobressair nessa saída, nesse fenômeno de desigrejados, esse título que eles deram a nós, essa nomenclatura maldosa,
A única forma é eles vendendo todos os templos, distribuindo aos pobres. E aí sim a gente estava junto com eles e não falava nada. Agora, se eles fizerem a contra-reforma, nos perseguirem, a Inquisição, e irem por esse viés, eles vão incorrer nos mesmos erros da mãe católica, do sistema farisaico que matou Jesus, que matou os discípulos, desde o primeiro mártir que eu acabei de falar, em Atos 7, quando esse disse: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês estão vendo atrás de mim, essa matéria veio para a classe juvenil e para a classe de jovens. Foi no segundo trimestre de 2015. Nós já mostramos ontem o material. Hoje eu vou colocar o vídeo. Eu vou colocar o vídeo atrás de mim. E eu não sei. Eu conto. Presta bem atenção. Eu conto com a humildade e o caráter do intitulado pastor da Assembleia de Deus, para que não entre com pedido de direitos autorais, porque eu já fui perseguido mais de 6 vezes, e não foi por maçom, não foi por ateu, não foi por católico, não foi por budista, foi por vocês do mundo gospel. Eu espero que não me persigam usando como pretexto direitos autorais. Deixem esse vídeo de refutação. Vamos na democracia. Se quiser fazer uma tréplica, faça. O objetivo aqui não é lutar contra a carne e sangue, é refutar. Porque se vocês nos citaram, estão preocupados, e eu já sabia que isso ia acontecer, e vocês estão nos divulgando, na verdade, com o próprio dízimo e oferta que vocês cobram, porque nós aqui não temos um centavo para divulgação, vocês estão nos divulgando, e vão acabar nos citando, porque não tem como não citar. A partir do momento que o povo começa a perguntar, o povo vai começar a falar nos bastidores, né? Os obreiros vão começar a falar, e isso vai vir para o púlpito, isso vai vir para as escolas. Então não tem como esconder. E como não tem como esconder, vocês estão trazendo. E se estão trazendo, nós temos direito de refutar. Até porque é assim que as coisas ficam esclarecidas. Então vamos ouvir aos pouquinhos o que o líder religioso tem a dizer e vamos refutando. Isso faz parte dessa aula que está atrás de mim, que nós falamos ontem. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma videoaula da lição dos juvenis e inclusive a última lição, a lição 13, que vai falar de um assunto por demais importante, como tem sido os assuntos dentro desse trimestre na lição dos juvenis. E para você, como que tem sido você, professor, professora dessa classe, tem sido abençoador, bastante abençoado esses assuntos? Tenho certeza que trouxe bastante crescimento para cada aluno, para cada aluna que participou dentro desse trimestre. E você, professor, professora, não há sombra de dúvida que foi canal de bênção na vida desses alunos, e estamos chegando ao fim, não é? Com a lição 13, que tem o nosso assunto aqui, a data 28 de junho de 2015, a igreja e o movimento dos desigrejados. Então, um assunto muito importante, porque isso é bastante atual. Então nós temos aqui alguns objetivos para cumprir aqui nessa videoaula, e eu quero destacar os 3 principais, que são: compreender o que é o movimento dos desigrejados. Então, quando nós falamos desigrejados, estamos nos referindo a quê? Que são os desigrejados? Então nós já vamos discorrer sobre esse assunto, mostrar a importância da igreja. Cada igreja local, ela é uma bênção, ela é muito importante para a comunidade local, ali para o bairro, para a cidade. Uma igreja local em um bairro, em uma cidade, isso é bênção para toda a sociedade, porque é um povo que se reúne ali para orar, não é? Ora em prol da sua vizinhança, e é uma bênção muito grande. Agora, mesmo sendo uma bênção muito grande, algumas pessoas têm desprezado o valor da igreja local. Então nós precisamos aqui discorrer sobre esse importante assunto e saber que nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Cristo. Então esses são os nossos 3 principais objetivos. Comunhão com a igreja. Vê, quando nós desistematizamos e vamos pro óbvio, como falei no programa passado, a coisa fica tão discrepante que, se você pegar a frase, a fala, o texto
de um intitulado pastor como esse, ou qualquer outra pessoa que falar, sabe, dá o microfone para ela e diz assim: fala, meu irmão do sistema, pode falar. Aí ele fala, e você transcrever ou transcrevesse isso, e depois nós víssemos isso num quadro, num data show, num papel, é muito interessante notar que quase todas as expressões estão equivocadas. Quase todas, não tudo. O linguajar, a forma de tratar. Parece que o movimento dos desigrejados, assim maldosamente chamados, é só uma reforma de intolerantes, desunidos, e na verdade tem um monte de desigrejados, sim. Um monte de desordeiro, desonesto, gente que saiu por rebeldia, mas eu tô falando em defesa de nós aqui, da EC, do Mário Persona, gente de bem que tá lá no caminho da graça, do Frank Viola, de outros grupos, gente de bem que tem saído do sistema para viver comunhão e caridade de verdade. Como eu postei agora há pouco, mais de 600 fraldas doadas lá em Recife pelos irmãos. Gente de fé e não de fé se reuniram para fazer um trabalho de caridade. Isso é Tiago 1,27. Então você pega o linguajar do intitulado pastor aqui e você se complica. Por quê? O que ele está dizendo? Vocês viram? Comunhão com a igreja local. A igreja local descrita no Novo Testamento compilado pela Igreja Católica é a seguinte: a igreja que está em cada cidade, em cada região. A igreja é separada por cidades. E assim é visto inclusive o julgamento. Julgamento mais duro que Sodoma e Gomorra. Julgamento das nações. Cartas do Apocalipse. Cartas de Paulo direcionadas a regiões. Problemas culturais, regionais, locais. Igreja local não é igreja denominacional. Não é filiais, não são filiais de um nicho, de um círculo religioso. E se você for um intitulado pastor daqueles que não são, do puxa-saquismo da CGADB, você vai ser honesto bastante, e tem alguns que são honestos, em dizer que tem salvos em todos os lugares. Só que quando você fala isso, primeiro, você vai ser visto como intitulado de segunda classe. Porque como é que você vai admitir que o irmão da CCB é salvo? Se você admitir isso em público, naquele púlpito grego que vocês colocaram dentro daquele lugar chamado altar, daquele lugar chamado templo, chamado casa de Deus, se vocês admitirem isso, vocês estão admitindo que as pessoas podem ir na CCB. Um ancião da CCB é reconhecido entre vocês? E um pastor de vocês é reconhecido na CCB? Não, né? Então, cadê o mesmo espírito? Onde está a unidade da igreja? Como assim pertencer a uma igreja local se as denominações, nesse sectarismo todo, não falam a mesma língua? Há uma guerra. Aí vocês vão dizer, como eu li ontem e refutei, há uma guerra fora do sistema. Sim, o ser humano adora divisão, guerra, briga, e vai ter guerra até no milênio. Até no governo do próprio Deus, em carne, aqui conosco, para fechar o seu plano de salvação soteriológico de 7.000 anos, até aqui vai ter problema com o governo dele. De modo que a alma que pecar morrerá, quer dizer, dá a entender que haverá problema. E se haverá problemas, e até Satanás será solto por um pouco de tempo, é fato que só ele mesmo, só o nosso Criador Todo-Poderoso para erradicar da terra e da humanidade esse mal. Então perfeição não existe. A perfeição está na unidade. João 17, Efésios 4. É inclusive o que nós buscamos aqui, uma igreja. É uma busca, não é um alcance. É uma busca. E não é porque nós não alcançamos aqui que devemos jogar a toalha. Embora muitas vezes cansemos, como Arão cansou de lidar com o povo, como Elias cansou e foi para a caverna,
Como Moisés uma vez disse, risca meu nome que eu não aguento mais. Mas a linguagem dele é uma linguagem que para nós que desistematizamos é muito distinguida, muito discrepante. Vamos lá. Eu já dou as boas-vindas a você que já tem estado conosco. Esse é o 5º trimestre de videoaulas no canal da Escola Dominical EBD, a videoaula dos adultos, a videoaula dos jovens e essa aqui é a videoaula dos juvenis, além de auxílios para os professores, estudo do Apocalipse versículo por versículo que nós gravamos na igreja que eu pastoreio, nos cultos de ensino que acontecem às terças-feiras, enfim, muito material aí que contribui para o crescimento no conhecimento, graça do Senhor Jesus Cristo. E quero dar as boas-vindas a você que porventura esteja conhecendo. Ele é um pastor da Assembleia de Deus de Campinas, São Paulo. Tem certa notabilidade lá em São Paulo. E fez um canal com a ideia de trazer as aulas da Escola Dominical por YouTube, visando ensinar o pessoal e visando ampliar o seu ministério, quem sabe. Até aí, nenhum mal. Está discorrendo na visão assembleiana que ele pertence. Agora, qual é o problema? O problema é que todo o intitulado professor, pastor, doutor tem que seguir as regras de Antônio Gilberto, de Companhia Limitada, da CPAD, da CGADB, que escolhem o que é melhor para o pessoal naquele trimestre. O que a igreja precisa saber, precisa ser vacinada, principalmente no trabalho de vacinação, para que o pessoal não seja enganado e esteja sempre firme e enraizado na Assembleia de Deus. Esse trabalho é feito um pouco diferente em outras denominações, mas basicamente é a mesma coisa, sempre no sentido de vacinar as pessoas, de prendê-las ali. E eu não vejo nem como mal, porque na verdade lá atrás começou organicamente o objetivo de proteger os fiéis dos lobos vorazes. Só que hoje os próprios lobos são os doutores que fabricam essas apostilas. Porque quando a apostasia é a amontoação, o amontoamento, melhor dizendo, de doutores para se voltar a histórias, fábulas, sofismas, é evidente que a apostasia não é quem está saindo do sistema. A apostasia é quem está dentro desse ser ter e poder, desse clero, desse nicolaísmo que, aliás, Deus abomina. O canal agora, assistindo a primeira videoaula, saiba que é também muito bem-vindo. Então, vamos lá, meus irmãos, falar desse importantíssimo assunto aqui. E para nós iniciarmos dentro do tema Igreja e o Movimento dos Desigrejados, já cumprindo em parte o nosso primeiro objetivo aqui, lembra qual é? Compreender o que é o movimento dos desigrejados. Então, vou passar um dado aos irmãos. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil vem crescendo o número de pessoas que reconhecem a Jesus como Salvador. Se dizem cristãs, porém não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. Então esse grupo recebeu que nome? O nome de desigrejados, não é? Então nessa lição nós vamos refletir a respeito desse urgente assunto. Então já está bastante claro quem são os desigrejados. Aquelas pessoas que professam acreditar no Senhor Jesus Cristo, o têm como único e suficiente Senhor e Salvador, porém não congregam numa igreja local. Então essa é a definição. Já estamos cumprindo aqui o nosso primeiro objetivo, mas tem muita coisa. Como que não congregam? O que é congregar? Ir ao templo? Para nós falarmos aqui. E entre essas coisas para nós falarmos, deixa eu dizer algo para os irmãos em caráter aqui introdutório. Primeira coisa que queria falar com os irmãos é que uma brasa, ela sozinha, a probabilidade dela se apagar é bastante grande, não é verdade? Porém, uma brasa junto com outra brasa, a probabilidade dela se manter acesa, aquecida, também é
bastante grande. Então está aí algo para nós já de início, nós refletirmos a importância de... Que argumento simplório, né? Brasa, claro, nós nos reunimos. Não adianta vocês pegarem por aí, nós nos reunimos para caridade e comunhão, não para liturgia, não para 3 hinos da harpa, momento da preleção do sermão de Calvino, não para ler revistinha de escola dominical, não para dar carimbo de dízimo e oferta. Nós nos reunimos. Se vocês forem por aí, vocês vão apanhar. Nós estarmos junto aos nossos irmãos numa congregação, numa igreja local. Eu vou passar aqui diversas referências que não consta aqui da lição. Se você desejar, anote aí, tem a ver com o tema, e eu já quero 2 delas passar aos irmãos. A primeira delas, Atos 2, 42 a 44, se referindo a... O capítulo que nós mais usamos. Eu não acredito que ele vai defender o tempo. Vamos ver, eu não vi antes, estou vendo agora pela primeira vez junto com vocês. Igreja primitiva, Atos 2, do 42 ao 44. Eu vou ler para os irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui uma referência a respeito da igreja primitiva, e também que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham o prazer de estar juntos, participando da comunhão, não é? Então é algo para nós refletirmos. Também vou passar aos irmãos, o salmista disse no Salmo 122, o Salmo 122, ele diz algo maravilhoso que deve... Qual é a casa do Senhor? É Yahushalaim, a cidade que representa o seu povo. Não é nem a cidade, é a cidade que representa o seu povo. Porque Shalaim é casa, Yahu, a pronúncia do tetragrama. Shalaim, casa de Deus, é a cidade, é o seu povo. Não é o templo. Vai usar Salmo 122. Puxa vida, mas isso é o nível básico do básico do básico. Eles não estão preparados e nunca vão estar, porque a verdade é irrefutável, disse Paulo. Nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. Eles não estão com a verdade. Vocês vão apanhar feio, assim como vocês, quando debatem com os católicos nem querem debater porque vão apanhar, porque realmente não tem como fugir dos temas. Vocês também. Olha, melhor vocês não citar mais os desigrejados, porque se vocês citarem, vocês vão aguçar a curiosidade das pessoas, as pessoas vão sair, porque não tem, vocês escutaram, é absurdo. Também encher de alegria o nosso coração. Salmo 22, ele diz no verso 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista ficava feliz, de ir ao templo, de ir à casa do Senhor. A mesma alegria que eu e você deveríamos ter, não é? Hebreus 3:6, lê lá, quem é a casa do Senhor? Eu tenho dito o seguinte: quando você tiver muito desejo de ir para a igreja, vá. Mas quando você não estiver desejoso, estiver desanimado, desanimada, aí é que você tem que ir. Porque você vai entrar de uma maneira, mas vai sair muito diferente. Vai sair surdo, decepcionado por levar visitante e ver o Matos Nascimento pedir oferta, mesmo depois de ter contado que tem um Porsche na garagem, que anda de helicóptero, que a família toda é rica, que até o cachorro é rico. Você vai sair decepcionado porque vai levar visitantes e vai ter bateria apimentada, vai ter gritaria, vai ter reteté, pula-pula. Você nunca mais vai sair da forma que entrou, você vai sair diferente. Vai sair desigrejando. E para melhor, para a glória de Deus. Por quê? Porque muitos dos que estão nos ouvindo certamente são testemunhas que algumas vezes, quando você estava desanimado, desanimada de ir para a igreja, mas venceu o desânimo e foi ali a palavra, a pregação, um determinado louvor, tocou profundamente a sua vida e você foi renovado, renovada e saiu diferente. E abastecida para prosseguir a caminhada. Você é testemunha disso? Não é verdade? E se tivesse ficado em casa? E se tivesse essa mentalidade de que, não, eu vou servir ao Senhor Jesus, mas eu sirvo em casa, não precisa da igreja. Como não precisa da igreja? O que é igreja?
Eles tratam a igreja como associação, como clube, como instituição. Quer dizer, desde a institucionalização da igreja, a igreja passou a ser um trabalho de caridade, um trabalho importante na sociedade. Absurdo, né? Como eu disse a vocês, tudo que eles estão falando. A casa do Senhor, a Wilson e a Helena estão falando aí no chat. Não. Salmo 122 está falando de Jerusalém. E outra, a casa do Senhor, faça o curso de Sistematizando, aula sobre templo. Nós explicamos tudo sobre Davi, sobre Salomão, sobre o profeta Natan, desde o começo até Hebreus, até a concepção do novo. Abra lá João 2, 18 ao 23. O que Jesus fez depois da sua morte com o templo. João 4 para a mulher samaritana. Tudo nessa direção. Quando foi construído o primeiro templo? Quando? Quer dizer, eles estão, claro, receosos. Imagina ter que reaprender tudo. Imagina ter que começar do zero. Eles estão receosos. O que será deles se o povo for embora? Não precisa da comunhão entre os irmãos e não precisa de estar debaixo de uma liderança espiritual, no caso, um pastor. Então reflita sobre essa questão e professor e professora vai levar isso às classes também, para que os alunos possam refletir concernente a isso. Bom, nós passamos aqui algumas questões e eu vou dar no decorrer da lição alguns outros exemplos. Porém, eu gostaria de passar mais um versículo que é muito importante também dentro desse nosso assunto, e é Hebreus 10 e verso 25. Anote aí. A coisa é tão bonita. Desculpa estar interpelando mais. A coisa é tão gostosa que a gente senta com o intitulado mais... Pode ser bacharel, pós-doutor, doutor aqui, estudou nos Estados Unidos, fez teologia em qualquer lugar do mundo. Todos eles, você senta com eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que os teólogos recomendam o meu trabalho? Quem de vocês sabia? O Leonardo está falando. Salmo 122 é Yahushalaim, já falei, é a cidade. Yahushalaim, Shalaim é casa de Deus. Yahushalaim, Jerusalém, significa casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é quando vamos a Jerusalém. A Jerusalém. Jerusalém é a casa do Senhor, porque ele escolheu morar ali, quer dizer, a capital do seu povo. Ele está referindo ao seu povo. Inclusive a Babilônia, a grande meretriz, é Jerusalém também. O mesmo povo que ele ama muito é o mesmo povo que ele disse que traiu ele e se transformou na grande prostituta. Tem todo um estudo para isso. Eu já mostrei, já falei, está no curso de Sistematizando. Vamos embora. Mas você senta, vocês sabiam, os teólogos me indicam. Tem teólogo que já mandou dos Estados Unidos livro para mim dizendo você está certo. Tem teólogo que já ligou para pessoas e disse assim, vai lá no Akel que ele está certo. Tem pessoas que já ligaram para teólogo e disseram o que o Akel fala é verdade? O teólogo disse sim, o que o Akel fala é verdade, vai com ele. Os teólogos me indicam. Muitos teólogos sinceros, se você chegar neles e perguntar... Inclusive tem não sei se ele está me assistindo, eu queria que ele me visitasse de novo. Eu encontrei aqui no Banco do Brasil, ele me reconheceu, a gente se abraçou. E ele veio aqui em casa tomar um café, depois a gente não se falou mais. Um professor de teologia, que mora aqui pertinho de casa, que ele disse que tem estudado igreja orgânica, inclusive ele me assistiu. E ele disse que saiu, foi praticamente expulso ou forçado a sair do seminário porque começou a falar a verdade lá dentro. Exatamente a verdade que nós falamos aqui fora. Os teólogos sabem disso. Esse intitulado pastor me parece ser uma pessoa de bem, mas está ali naquele puxa-saquismo todo denominacional, ele faz parte disso. Meu irmão, eu não sei nem teu nome, depois eu vou ver teu nome. Meu irmão, se é que posso te chamar de irmão, creio que sim. Parece-me ser uma pessoa de bem. Meu irmão, os argumentos são tão... Sabe, quando você vê Hebreus 10, 25, 26, quando você vê Salmo 122, quando você vê todos esses textos, e mesma coisa do Malaquias 3:10, mesma coisa do Mateus 23:23 e assim por diante, é uma coisa, para nós que estamos aqui fora lidando com pessoas que saem todo dia e que nos refutam o que saem, é uma coisa assim absurda. Vocês usam os mesmos textos, vocês não têm saída, é uma coisa, chega a ser
Eu não tenho nem palavras para dizer. Vocês se derrotam nos argumentos. Os argumentos são pífios, são irrelevantes, são pobres. E vocês deveriam encarar esse problema de outra forma. Seria lindo, né? Se o sistema dissesse assim, não, os desigrejados estão certos. Eu acho que esse é um avivamento que realmente Deus está trazendo. Quem sabe amanhã a gente não vai estar com eles. Seria bonito, mas eles nunca vão fazer isso, né? Hebreus 10 e verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E aquele dia está agora muito mais perto. E a recomendação bíblica é que nós não deixemos a nossa congregação como alguns têm o costume de fazer. E estando na congregação, admoestando uns aos outros, não é? Um ajudando o outro em prosseguir a sua caminhada cristã. E como é valiosa essa ajuda de uns para com os outros. Muito bem, tendo dado essas referências e esta palavra introdutória, nós temos aqui, logo após o título da lição, nós temos um versículo citado que eu quero ler para os irmãos, 1 Coríntios 3 e verso 17. Então aqui nós temos que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o comentário aqui é que havia uma perfeita comunhão antes da queda no jardim, como todos são conhecedores, e é descrito no livro do Gênesis, o livro dos princípios, não é? O princípio de todas as coisas. Inclusive a palavra Gênesis significa isso, origem, princípio. Com a queda e, portanto, o pecado, houve uma separação nessa comunhão, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É a única barreira que faz a separação. Porém, nós observamos de lá para cá, Deus sempre querendo se aproximar, não é? E reatar a comunhão. Mas como Deus, Ele é amor, não é? Deus não só tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor, mas o único atributo de Deus não é o amor. Existem outros Não estou entendendo. atributos que não podem ser desprezados, como se aprende desde criança na escola dominical: onipotente, onisciente, onipresente. E entre esses atributos, Deus também é santo, não é? Tanto que não existe nenhuma referência na Bíblia, por exemplo, onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor dos Exércitos, ou amor, amor, amor é o Senhor dos Exércitos. Mas o que nós temos? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, falando sobre o seu atributo da santidade. Então Deus não pode tolerar o pecado. O pecado precisa receber a sua punição, o juízo, não é? Porém, nós observamos o Senhor sempre tentando se aproximar. Então houve a promessa em Gênesis 3,15, confira lá, daquele que iria solucionar a questão do pecado, não é? Vencer a morte entrou por causa do pecado, então se referia ao Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, essa é a promessa, o Salvador, o próprio Deus em carne, da descendência da mulher, veio e está lá em João 2, 18 ao 23, em 3 dias edificarei o verdadeiro templo, a saber, o meu corpo. Disse para a mulher samaritana, capítulo seguinte, capítulo 4, mulher, não é em monte nem em templo, a hora vem apontando para a cruz, e já chegou apontando para ele, em que os verdadeiros vão adorar em espírito. Ele está apontando o caminho. O problema é que Mateus, Marcos, Lucas e João, nas vossas Bíblias compiladas pela Igreja Católica e aceitadas e assinaladas e assinadas, endossadas por amém de vocês, evangélicos, inclusive Assembleia de Deus, CPAD, CGADB, todos vocês, é que esses 4 evangelhos compreendem o Novo Testamento e não compreendem. Os 4 evangelhos são Velho Testamento, Hebreus 9. O problema todo sobre templo, dízimo, oferta, hierarquia, esse tripé que nós derrubamos na igreja orgânica, começa nesse entendimento. Por isso que estamos fazendo uma Bíblia. Não é para mudar a Bíblia, não é audácia. Pode falar o que quiser, um dia vocês vão entender. Qual é a Bíblia que traz o verdadeiro Novo Testamento? Me mostra uma.
todas compiladas pela Igreja Católica, mostram o Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus, e daí entendem que a vida intertestamentária, transitória, interbíblica de Jesus Cristo em 3 anos e meio é Novo Testamento, e não é. Esse é o problema. E eu não sei por que eles recorrem sempre a Gênesis para defender o dízimo e para defender o templo. E nós observamos, para destacar alguns pontos, não é? Nós observamos na caminhada no deserto, por exemplo, né? Deus estava presente na coluna, na nuvem, você percebe? Deus sempre querendo se aproximar. Bom, para nós resumirmos, quando o Senhor Jesus esteve na terra, o que realmente aconteceu? O Verbo se fez carne e caminhou entre nós. Então era Deus caminhando entre os homens. Percebe agora uma aproximação ainda maior? Mas Deus queria uma intimidade muito maior. E aí chegamos nesse versículo, e por isso estou fazendo esse comentário com os irmãos. Chegamos nesse versículo. O Senhor Jesus disse: se eu for, eu enviarei da parte do Pai o Consolador. E ele não estará só convosco, ele estará em vós. Então passaríamos a ser o quê? Morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E você pode glorificar a Deus por isso? Sim. Óbvio que glorificamos. Agora, entender isso e continuar dependendo de 4 paredes de Constantino a partir do 3º, 4º século, sinceramente, a tua sequência pedagógica e a sua homilética é de uma incoerência absurda. Vamos mais. Privilégio é um privilégio imenso, mas é uma grande responsabilidade também de ser templo do Espírito Santo. Então é sobre isso que fala esse nosso assunto aqui, e esse versículo ele já introduz algo que vamos dizer mais caminhando para o final da nossa lição, que existe a igreja local, e nós estamos falando sobre elas, estamos falando sobre os desigrejados, não é? Aqueles que não têm valorizado a importância da igreja local e de estar ali em comunhão com o Senhor e em comunhão com os seus irmãos, porque a oração mais conhecida que existe é a oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso. Então, como inicia a oração? Jesus ensinou a orar e disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai. Então a oração começa com Pai. Então, quem chama Deus de Pai não pode esquecer que se Deus é o seu Pai, ele ganhou também uma porção de irmãos, não é? Então ele chama Deus de Pai, e esse Pai tem outros filhos e filhas, e eles são quem? Nossos irmãos. Então é muito... Olha, realmente o que eu vejo é que o intitulado pastor está fazendo a lição de casa, fazer mais um vídeo, expor a aula. Não tem conhecimento sobre os desigrejados, também não está nem aí com isso. Ele está numa ascendência ministerial, sonhando em ser grande, ou já é satisfeito realizado em ser o que é lá em Campinas, São Paulo. Agora esqueça o homem que está ali falando. Essa aula foi dada em todas as Assembleias de Deus, de vários ministérios, Madureira, Belém, Missão e várias outras denominações. Vai vir para cursos de teologia básico, médio e avançado, vai vir para jornais, revistas, e mais, já deve estar saindo em outras denominações material semelhante. Não interessa quem está falando, interessa que isso está sendo espalhado. É isso, e o nosso objetivo é refutar. Agora veja, ele é muito ruim para refutar, ele é péssimo. Viu, Júlio? Você que está falando aí que como pastor você usava os mesmos argumentos. Poxa, se eu tivesse no sistema ganhando, porque aqui eu não ganho nada. Poxa, eu seria muito melhor. Aí você está pobre. Porque tem argumento para detonar os desigrejados. Tem argumentos fortíssimos. Se você quiser ser do mal, maquiavélico, tem. Não nós que estamos na comunhão e caridade, mas tem argumentos. Que tem um pessoal saindo aí que, te falar, viu? Pessoal que desacredita de tudo mesmo. Então tem muitos argumentos. Mas essa forma, essa linha de pedagógica tá horrível, incoerente, sem
sem começo, sem fim. Muito importante termos comunhão com os nossos irmãos. E um local que favorece grandemente isso é uma igreja local. Agora, esse versículo, ele fala também de uma igreja universal, não é? Que é o corpo de Cristo. É o conjunto daqueles que são nascidos de novo. Então, mais no final, nós vamos falar sobre isso, mas isso já está introduzido aqui quando diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então existe um prédio, existe um local de reunião, chamado ali uma igreja local, mas a verdadeira igreja somos nós somos os templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Qual dos dois são importantes? Os dois são importantíssimos. É muito importante ser nascido de novo, nascido de Deus, portanto, templo e morada do Espírito Santo, e é importante aquele local, um local de reunião, um local de comunhão, e nós estarmos nesse local. Esse local não é perfeito. A igreja local não é perfeita. Escute bem isso que eu vou dizer. É impressão minha? Ou ele falou da igreja nós templo do Espírito, morada dele, ele discorreu desde Gênesis, na verdade ele não fez nenhuma... Ele fez uma lambança teológica, mas tudo bem, ele tentou. Aí ele veio de Gênesis, pulou, chegou aqui, templo do Espírito Santo, agora no final da lição ele ainda vai falar sobre a igreja universal, 1 Coríntios 12, membros do corpo de Cristo, que é a junção de todos os salvos. Quer dizer, nos dois tipos de igreja, onde é que se encaixa a igreja templo de Constantino? A igreja templo do pai de Constantino, 3º século, do filho de Constantino, o Constantino filho, 4º século. A partir das catedrais, a partir do movimento catedrático, a partir da Idade Média, depois da Ortodoxa, e depois na ascensão do movimento Rosa Cruz e protestantismo. Nas conquistas das nações da América, porque através das nações da América, da escravização dos índios e dos negros e da invasão de terras, do trabalho escravo, do abuso das índias, das freiras, construíram megatemplos que hoje são as paróquias sede. E isso tudo o protestantismo herdou a ideia de igreja-templo. Esse templocentrismo todo que nós colocamos lá na cronologia do paganismo cristão. Gente, sinceramente, ele acabou de dizer, só tem dois tipos, igreja universal e nós igreja. A igreja universal é a junção de todos. E nós igreja. Onde é que se encontra essa igreja local que ele está falando? Qual é a base que ele não deu até agora? Para você, quando muitos dos irmãos que estão nos ouvindo eram novos convertidos, quando você se converteu e foi para a igreja, você tinha a seguinte visão, a maior parte tinha a seguinte visão: agora eu vou para o paraíso, não é? Agora eu vou para um local aonde só tem gente santa, aonde só tem gente perfeita. E aí quando você começou a congregar, você descobriu que não era bem assim, que tinha gente que tem problema, que tinha gente doente, não é verdade? Foi isso que você descobriu, e para alguns isso chocou tremendamente, mas não deveria chocar. A igreja é, na verdade, um pronto-socorro, não é? Muitos chegaram doentes, não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes, os que já estão lá e estão curados, estão para auxiliar esses que estão chegando. Tem que tomar muito cuidado com essa alusão à igreja pronto-socorro, porque o evangelho está na igreja, porque a cabeça da igreja é Cristo, que transforma o ser humano doente, psicologicamente ou carnalmente. Agora tem que tomar cuidado quando a igreja instituição passa a ser igreja corpo e passa a ser em analogia, como ele está fazendo. Aí é pura maldade, porque fazer uma aludir igreja templo, que já é um equívoco, igreja pronto-socorro, puxa, um argumento para lá de pífio, a tentativa de fazer sobreviver o templo, de ter alguma importância. Olha, não destruam, desigrejados, por favor, não destruam o templo, porque o templo é o pronto-socorro de muita gente doente. Que isso?
Então, é muito importante esse entendimento aqui, né? Na verdade, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Lá em Efésios 4, quando fala a respeito de que Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestre, o verso seguinte de Efésios 4, verso 11 e o verso 12, Deus deu dons aos homens, não títulos, não cargos. Essa mesma lista está em 1 Coríntios 12, não é citado pastor, o título de pastor e a forma com que nós entendemos hoje de pastor veio dos pentecostais, 120 anos para cá, nem isso. Depois ainda veio pastora, mais recente ainda. Não tem nada a ver com a escritura e com o que Paulo está falando. Paulo está falando de dons. De modo que na Assembleia de Deus o profeta é aquele que fala em línguas e interpreta. E na escritura é o pregador. O pastor na Assembleia é como ele que está falando. E na escritura é aquele que aconselha. Na Assembleia o doutor é aquele que faz a revista da escola dominical. Na escritura Paulo está falando daquele que ensina, como eu estou fazendo aqui. Absurdo. Vai dizer, para o aperfeiçoamento dos santos, percebe? São santos, mas não são perfeitos. Por isso que estão sendo aperfeiçoados. Eles estão aonde? Dentro de uma igreja local. Você percebe por que não existe então ali uma perfeição? E aqueles que querem uma igreja perfeita não devem entrar nela, se eles têm esse entendimento, para que não estrague então essa igreja. Porque a verdade é que não existe ninguém perfeito. E nenhuma igreja local que seja perfeita, mas é maravilhoso nos alegrarmos, né, em ir à casa do Senhor, em termos comunhão, dar a nossa contribuição no aperfeiçoamento dos santos e sermos também aperfeiçoados. Por quê? Todos nós poderíamos andar com uma plaquinha pendurada nas costas, escrita o quê? Em obras. Todos nós estamos em obras, não é verdade? Então olha quanta coisa nós já dissemos aqui nessa palavra introdutória aqui. E detalhe, acabamos de chegar na metade da aula e eu não vi nenhuma prova. Não, eu estou sendo sincero, porque se ele pegasse pesado com a rebeldia de muitos que estão saindo do sistema, claro, aí eu faria como eu fiz ontem. Nós não temos nada a ver com esses, mas ele estaria indo muito bem. Agora, a aula como o pessoal está falando no chat, eu estou vendo uma outra janela aqui. Ele se autocontraduz a todo momento. Todo momento. E que certamente tem grande proveito dentro do nosso tema aqui, sem perder o foco aqui do nosso tema. Muito bem. Então, tendo dito isso, dizer mais aos irmãos que fica aqui então uma pergunta, né, para a nossa reflexão já desde o início. Pode um crente viver sem a igreja? A resposta, certamente, no meu entendimento, é que não. Por estas... Eu vejo nele, e aqui eu tenho... Deus me deu um dom. Eu discerno as coisas, eu vejo as pessoas. Eu vejo inferências que valem mais do que o texto todo. E eu vejo nele uma pessoa sincera, vocês sabiam? Ele está ali por ignorância como eu estava. Eu vejo nele uma pessoa sincera. Sinceramente, eu vejo uma pessoa sincera. Ele tem, mesmo na posição que ele está tendo humildade para dizer assim: ao meu ver, eu penso. Esse cuidado não é normal para o intitulado professor, doutor, que tem o aval da Assembleia de Deus. Não é normal. Esse cuidado dele é um bom sinal. E com relação a depender da igreja, meu Deus, o que é igreja? É claro que ninguém pode... Hoje ainda eu via um vídeo de um cidadão pregando contra os desigrejados e estava pensando se eu refutava ou não, mas está muito ruim o vídeo. E num dado momento ele diz assim: pode alguém amar Cristo e não amar a sua igreja? É essa o jogo que eles querem fazer. E nós temos a nossa musiquinha que eu fiz lá: não se pode desigrejar a igreja. Gente, a igreja, ninguém está saindo da igreja, ninguém ama Cristo e não ama a igreja, nós somos a igreja. Meu Deus, é o óbvio. Algumas razões que nós já temos passado e outras que nós vamos dizer agora na sequência. Pode um carro andar sem combustível? Não, a igreja é fundamental para a nossa fé. Então, vamos prosseguindo aqui
dizendo o seguinte, que nós devemos enfatizar, e o professor deve enfatizar nesta aula e neste tema, que a igreja não é uma invenção do homem, ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é um argumento muito importante dentro desse assunto, que a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Não é? Óbvio. Claro que foi a igreja. Obviamente, o Senhor instituiu a sua igreja quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é essa igreja? Eu penso que eles vão atacar assim, né? A ordem vem lá de cima, eles vão atacar assim. Eles vão gotejar nesse sentido. Eles nunca vão ter coragem de debater com Caio Fábio, Mário Persona, eu. Nunca. Eu penso que eles nunca vão ter coragem. Nunca. Porque é que nem se eu tivesse agora com ele ao vivo aqui. Que é até tolice, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas eles nunca vão querer, porque imagina, nesse momento eu pergunto para ele o que é a igreja, essa igreja que Jesus edificou, qual é, como ele edificou, onde ela está, qual é ela, como ela é, me responda, o que ele diria? Então eles sabem da resposta. A verdade é que com o tempo as coisas artificializaram, começaram orgânicas, artificializaram e não tem mais volta, o sistema entrou num caminho que não tem mais volta. É o significado, aliás, da própria palavra sistema. Vai sistematizando, organizando, que com o tempo não tem mais volta, a não ser que destrua tudo e comece do zero. E como ninguém tem humildade para isso, o que esse versículo muitas vezes é mal interpretado, que muitos entendem, né, que os ataques que a igreja iria sofrer, nesse sentido que é dito o versículo, mas muito pelo contrário. O versículo, quando diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não significa uma posição de defesa, mas que a igreja iria fazer o seu papel, né, e investir, sendo sal, sendo luz, no resgate das almas, na pregação do evangelho, na libertação das pessoas que estão cativas pelo diabo. Esse que é o real sentido, né? Então a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Claro, a igreja invisível, a igreja universal, nesse sentido do corpo de Cristo em toda a terra. Agora, em nada diminui a importância desses que pertencem a esta igreja invisível, ao corpo de Cristo, eles estarem também participando numa igreja local. Você está falando 60% da aula, você ainda não falou. Qual é a prova da igreja visível? E desde quando que existe igreja invisível? Se a igreja somos nós, como que ela é invisível? Ela não pode ser invisível se somos nós. Nós somos a igreja, então ela é visível. As nossas obras são visíveis. E mais. Até agora vocês não disseram na lição. Pontos importantíssimos. Os desigrejados fazem parte dessa igreja, do corpo do Senhor. Os desigrejados serão salvos. Esses são pontos fundamentais que vocês nunca vão responder. Vão sempre ocultar. Porque se vocês responderem, as pessoas sairão. Aí que está a maldade de quem fez a aula. Não de quem está ensinando. Ele é só um pastor intitulado regional. A maldade está em quem redigiu a aula. E é claro que os que dizem amém incorrem no mesmo erro. Onde o Senhor ali tem o plantado, e ali ter como um lar espiritual para ele, para a sua família, estar debaixo de uma liderança espiritual, debaixo da orientação espiritual de um líder, o seu pastor, não é? E ali estar se alimentando da palavra, crescendo, sendo discipulado, oferecendo os dons que o Senhor tem dado, para benefício dos demais, porque os dons que Deus nos dá, a vocação, não é para nós, é para nós sermos canal. Ótimo, esse é um ponto importantíssimo. Aí ele está refutando bem. Se alguém sai do sistema para não se reunir, não exercitar dons, para não estimular as pessoas, não encorajar as pessoas, não admoestar as pessoas, cadê os dons do Espírito Santo? Cadê os ministérios de Efésios 4? De 1 Coríntios 12? Corretíssimo. Só que para tua informação e de todos que nos assistem, a igreja que está saindo do sistema, ela se reúne para comunhão e caridade. Então, para nós não cola a acusação sem fundamento, sem conhecimento,
Se existem pessoas saindo ao léu, como os Rubenitas e outros, esses não são a maioria. De bênção para outras pessoas, você concorda? Os dons que Deus me deu, na verdade Ele deu para você, porque Ele me deu para eu ser bênção na sua vida. Os dons que Deus te deu, Ele deu para nós, para os seus alunos, para as pessoas às quais você convive, para você ser canal de bênção na vida dessas pessoas, não é? Muito bem, então meus irmãos, nós já dissemos muitas coisas aqui a respeito dos 3 principais tópicos, mas vamos acrescentar algo mais para enriquecer. E se tem sido bênção na vida dos irmãos, não deixe de compartilhar nas redes sociais, nos grupos aos quais você é inscrito, nos blogs, grupos de WhatsApp, tem muitos meios aí de você compartilhar se tem sido bênção para você. Pode deixar também o seu comentário, o seu testemunho dizendo de onde é, de que estado é, não é? É sempre muito bem-vindo os comentários dos nossos irmãos. Então nós temos 3 tópicos aqui. Quais são eles? O número 1, novo movimento. Claro que nós já dissemos várias coisas, vamos acrescentar algo mais. O segundo, a importância da igreja. E o terceiro, a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. Então vamos acrescentar algo mais em cada um desses importantíssimos tópicos. Tópico 1, um novo movimento. Nós já definimos o que são desigrejados, não é? Então isso já está claro, não há necessidade de repetir. O que é importante nós dizemos dentro desse tópico aqui é que nos últimos dias, a palavra diz claramente que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O próprio Senhor Jesus disse: quando, por ocasião da vinda do Filho do Homem, ele achará fé na terra, né? Então, olha, algumas coisas para nós refletirmos os dias que nós estamos vivendo, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais todos estão aí, né? Tendo total cumprimento diante dos nossos olhos. É o que vemos todos os dias. E Meu Deus do céu, vocês deveriam olhar para nós como a corregedoria. A corregedoria que purifica os vossos trabalhos. Como aqueles que apertam vocês e trazem a vocês a luz que outrora vocês tinham. Como aqueles que estão restaurando coisas perdidas, dracmas, valores. Vocês deviam tratar esse trabalho dos desigrejados que vocês maldosamente denominaram como um trabalho seríssimo de avivamento. Olha como é que ele está tratando, haverá fé na terra. Isso está falando do pós-cristianismo, da desfé de Nietzsche, de Marx, do pós-cristianismo na terra que não tem nada a ver com a saída dos templos. E se existe saída para o pós-cristianismo, para Nietzsche, para Marx, como os jovens hoje que fazem filosofia, sofismos das faculdades, esses que também participam de revistinhas feitas por mentores pós-cristãos, contra a família, contra a igreja, esses não têm nada a ver com a igreja orgânica. Uns saem para a pureza da comunhão e caridade, outros saem para a desfé. A desfé não tem nada a ver conosco. Então, absurdamente discrepante, sua fala é absurda nesse ponto, meu irmão. Tu foi mal. Os sinais seria que muitos nos últimos dias, eles apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? É negar a fé. Aí não. Eu gosto, eu tava te elogiando até agora. Aí não. Como eu disse, eu tô assistindo pela primeira vez, tá? Eu não assistindo. Aí não. Apostasia é daqueles que estão dentro. É a igreja prostituta. É Laodiceia, terceiro e poder, tem bancada evangélica, tem riquezas, tem ouro. Nós não temos nada. O pessoal que está saindo do sistema não tem poder nenhum. Nós não temos mídia, nós não temos doutores amontoados. Que doutrina de demônio tem entre nós? Se a doutrina de demônio e a apostasia está dentro daqueles que se amontoam para se voltar a fábulas, pregação da vitória, autoajuda, porque o povo quer ouvir os movimentos pentecostais, o retetel, cair pelo poder de Deus. As mentiras e sofismas para prender o povo. Falaram que o povo quer ouvir culto da... Você acabou de falar agora há pouco sobre o culto de terça-feira da vitória, terça-feira da bênção. Isso não tem nenhuma base, isso não é pauta do evangelho. Isso é pauta para prender pessoas, para trazer pessoas. Porque as tardes de libertação, os cultos de quinta, os cultos de terça, geralmente são terça e quinta, sábado. Esses avivamentinhos
semanais é os que mais trazem lucro para manter o templo. Por isso que se mantém, porque daí traz lá o profeta que revela todo mundo, que entrega isso, que entrega aquilo. Isso sim é apostasia. Apostasia é o que vocês estão fazendo. Esse sectarismo todo absurdo em cima de uma mesma base, que é o óbvio do evangelho. Não vai por esse caminho, não. Aí não. Que é sinal, é característica dos últimos tempos também. Então, muita coisa que a gente está vendo nesses últimos dias, cumprimento está alinhado com, em relação a essas questões que a palavra do Senhor já trata. Então, muitas pessoas estão negando a sua fé, apostatando da fé. Isso é importante nós falarmos dentro do tópico 1. Então, você sabe o que significa apostatar? Significa renegar a fé, voltar atrás. O Senhor diz assim: o meu justo viverá da fé. Agora veja a parte B. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer? Recuar da fé. Recuar de crer no Senhor, no sangue do Senhor, na morte do Senhor, no sacrifício do Senhor, na sua graça, no seu favor, no seu amor. Não é recuar da Assembleia de Deus. Poxa vida, joga mal. Então, muito importante essa palavra. Então, estamos vivendo um tempo, na verdade, do quê? De um falso cristianismo. Muitas pessoas estão adentrando as igrejas. Sim, estão adentrando, graças a Deus por isso. Mas nós deveríamos refletir: será que nós estamos tendo conversões ou nós estamos tendo adesões? Você percebe? Essa é uma pergunta para vocês, interna de vocês. Vocês deveriam refletir sobre isso. Começa por aí, o êxodo. Percebe a diferença? Conversão, alguém que teve um encontro real com Cristo, o Evangelho o alcançou e ele teve a sua vida transformada. Segundo aos Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Na conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, em João 3, eu destaco ali duas palavras. Nicodemos, aquele que não enxergava as coisas espirituais. Parece muito com vocês. Medite nelas depois, aprofunde o seu entendimento concernente a esse importante assunto. O Senhor Jesus disse que ninguém pode ver, essa é a primeira palavra, e ninguém pode entrar, é a segunda palavra, destaque ela em João 3, ninguém pode ver e ninguém pode entrar no reino de Deus, senão o quê? Nascer de novo. Então, o versículo que diz isso é João 3, verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, verso 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, os que nasceram de novo, e o novo nascimento começa com que processo? Arrependimento. O que é arrependimento segundo a Bíblia? Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento bíblico é confessar e abandonar o pecado. Jesus sempre recebeu a todos. E ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora, para todos esses, ele disse: vai e não peques mais. Então ele recebe como está, mas trabalha na vida dessa pessoa num processo de transformação para que ela não permaneça como está. Então quem é nascido de Deus peca, porque não existe quem não peca, mas quem é nascido de Deus não pratica o pecado, não abriga um pecadinho de estimação. O pecado na vida de um nascido de novo é um acidente no percurso, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Olha o nosso assunto aqui de comunhão. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é muito importante esse comentário dentro do ponto que nós nos encontramos aqui da lição. A igreja não é uma invenção humana, nós já falamos, ela foi projetada e criada por Deus. O lugar de ovelha é onde? É no redil. Ou seja, na igreja. Então temos até uma parábola narrada por Jesus em Lucas 15, do 4. É claro que o lugar de ovelha é na igreja. E o que é a igreja? É o corpo do Senhor, a junção dos salvos em cada lugar. E quando eles se reúnem, é que passa a ser o redil, o aprisco.
problema é que com o tempo isso se tornou sede, filial, igreja local. E aí também surgiram, né, pastor presidente, vice-presidente, como ele começou já a aula dizendo que ele é um pastor supervisor. E aí vem superintendente, blá 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 blá. Ao 6, que fala a respeito desse assunto. A igreja não é uma organização qualquer. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra e precisamos estar unidos a este corpo para nos manter vivos espiritualmente. Lembra que eu comentei lá no início a questão da brasa? Uma brasa separada das demais, a probabilidade dela esfriar e apagar é muito grande. E você é sabedor que esfriar é fácil, mas retomar depois não é tão simples. Não é a probabilidade. Se uma brasa se afastar da fogueira, não existe probabilidade. Ela vai se apagar. Uma brasa longe da fogueira vai se apagar. E uma fogueira que não é alimentada também vai se apagar. Acontece que essa analogia não procede para a igreja. Porque a igreja é o corpo do Senhor e não uma fogueira. Assim, por isso que é importante vigiar, estar congregando, estar junto aos irmãos, forte ou fraco, mas estar ali na casa do Senhor, porque ali... Como que é casa do Senhor? O que é a casa do Senhor? Hebreus 3:6. Como que é a casa do Senhor, se ele disse, eu não habito em casa feito por mãos humanas? O profeta Natan disse, pode fazer, Davi. Aí Deus disse para Natan, não. Vai lá e fala para Davi. Da descendência dele vai nascer um que vai fazer para mim a verdadeira casa. Aí Salomão achou que era ele. Foi lá e fez. Acabou adorando Deus Moloque, Renfã e tudo que é Deus. Até sacrifício de crianças. Nesse templo. Ele e suas muitas mulheres. Pois bem. O que nós encontramos? Um cego de nascença, dizendo, filho de Davi. Quem é esse? Quem é o filho de Davi, da descendência, da semente? O Deus em carne, Jesus Cristo. Ele sim edificou em 3 dias, assim como Jonas 3 dias no ventre de um grande peixe, o verdadeiro templo. Essa é a casa de Deus. Então... E é uma brasa perto de outras brasas e a probabilidade de você manter aquecido, a chama acesa, é bastante grande e o contrário também é verdade. Bom, meus irmãos, esse é o resumo do nosso tópico 1. O segundo tópico fala sobre a importância da igreja. E aqui é importante relembrar o que disse lá no início, citando Hebreus 10:25, que eu repito a leitura aqui. Não deixando a nossa congregação, como não é a congregação, é não deixando as vossas reuniões como igreja, não deixando as vossas reuniões congregacionais. Não é a congregação. Se fosse assim, a CCB ia dizer que é ela, a Assembleia ia dizer que é ela e assim por diante. Não viaja. É costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade de adorar a Deus e de partilhar nossa fé, fortalecendo uns aos outros no Senhor. Não foi o que nós comentamos? Um ajudando o outro, um aconselhando o outro. Guarde bastante aquele exemplo que eu te disse, que muitos que estão nos ouvindo são testemunha. Já teve culto de você estar desanimado, mas você foi, e quando foi entrou de uma maneira e saiu completamente diferente, não é? Abastecido para continuar caminhando. E se tivesse ficado em casa? Então a tendência dos que ficam em casa é esfriar, não é? Não tem oportunidade de exercitar essa comunhão tão... Ele, pela visão denominacional, em certo aspecto, a gente entende o que ele está falando. Veja bem, ele está certo. Tem pessoas que ficam em casa e se esfriam mesmo. Tem gente problemática que, se não tiver um pastor dizendo que Deus está falando com ela, ela vai para casa e já está fumando, bebendo, se prostituindo, traindo, aprontando, mentindo, corrompendo. Então é nesse sentido que a igreja deles, que eles chamam de igreja,
passou a ser o pronto-socorro. Mas a igreja não é isso. Parem de querer ficar socorrendo pessoas medíocres. Não que não tenhamos que amar essas pessoas, mas essas que só enchem, que só vêm na multidão para receber sinais, não são pessoas que vão caminhar até a cruz. Vocês têm que parar de dar show, entretenimento para segurar as pessoas. Saiam do sistema. Jesus, o Senhor está pegando muito pesado. Sabe o que Jesus disse? Vocês também querem ir com eles? Querem ir com eles? Podem ir. Entendeu? Enquanto roda aqui, meus irmãos, o Valdemir está aqui com a Beth de São Paulo. Eu vou abrir para eles ali. Vão ouvindo aí. Preciosa, que foi para a igreja primitiva, que foi para a igreja em todas as épocas, e a razão dessa aula aqui é que é muito importante nos dias de hoje e será importante até o fim. Muito bem, então sabemos que muitas igrejas que se dizem evangélicas não estão cumprindo com sua missão, desobedecendo ao evangelho. Infelizmente, algumas mais parecem uma empresa onde comercializam as bênçãos de Deus. Porém, isso não invalida o valor da importância da igreja. Bom, esse comentário é importante por quê? Porque alguém pode dizer assim, não, eu não vou congregar numa igreja porque não tem um pastor perfeito. Pois bem, eu estou no pastorado aproximadamente 20 anos. É uma verdade que nós não somos perfeitos, nós estamos em obras, somos instrumentos de Deus, estamos sendo aperfeiçoados e sendo canal de aperfeiçoamento na vida das pessoas. Mas você não pode esquecer, as pessoas não podem esquecer que quando o Senhor Jesus quis falar com igrejas locais, olha a importância disso que eu estou te dizendo, está no Apocalipse. Aqui no canal já tem 2 vídeos do estudo do Apocalipse versículo por versículo. Se você não viu, está convidado a ver, assistir e compartilhar com outras pessoas também. Não é? Temos 2, o terceiro será a conclusão do capítulo 1. E os próximos vídeos, depois desse terceiro vídeo, quais serão? Será um vídeo para estudar cada uma das igrejas do Apocalipse, começando por Éfeso. As igrejas do Apocalipse, As igrejas do Apocalipse são denominações já naquela época. A Ásia teve a eclosão denominacional, né? A igreja de Sardes era a primeira denominação. Éfeso. Que absurdo, né, gente? Sinceramente, o pessoal está comentando aqui, já eu mostro, a gente está quase no finalzinho da aula aí do nosso companheiro. E dentro do nosso assunto aqui, quando o Senhor quis enviar uma mensagem à igreja local de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, como inicia cada uma dessas cartas do Senhor Jesus ao anjo da igreja que está e ali era citado o nome da igreja local, que estava em determinado lugar. Por que isso está na Bíblia? Porque o Senhor Jesus valorizou isto. A igreja local de Éfeso, a igreja local de Tiatira e de todas as demais. Interessante, né? Que Lutero, que iniciou essa reforma toda, que se não fosse Lutero, diz a Assembleia de Deus que nem ela existia, do qual pertence o intitulado Pastor da Aula, queria tirar o Apocalipse da Bíblia. Mas graças a Lutero e a Calvino e essa encrenca toda, e graças à Reforma Protestante, surgiu a Assembleia de Deus em 1906, 1910 aqui no Brasil. Aí esse intitulado pastor, agora em 2015, no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, vem dizer que Jesus Cristo, através da Reforma Protestante, nos trouxe as 7 igrejas da Ásia, que é a prova que existe igreja local. Entendeu a confusão? Absurdo, né? Localidades. E quando quis falar com ela, disse ao anjo da igreja, e foi-lhe endereçada a mensagem. Não, isso não pode ser desprezado. Isso tudo está na palavra para o nosso aprendizado, inclusive dentro desse nosso assunto. Então, não existe igreja perfeita, mas existe igreja séria. Não existe pastor perfeito, mas existe pastor sério, que leva com muita seriedade as coisas de Deus. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que a linguagem dele realmente não... Ele não está preocupado com você que já saiu, ele não está preocupado com aquele que está querendo sair. Como eles mexem com muita gente e a soberba não deixa eles verem o que está acontecendo por baixo, a erosão, ele não está atento. A linguagem dele, na verdade, é para vacinar mesmo. É a vacinação dos prosélitos assembleanos. Eu vejo assim que se ele conseguir cumprir a missão de segurar o pessoal ali, quando ele diz existe igreja séria, existe pastor sério, o anjo da igreja sério,
é porque a mensagem dele, a missão dele é segurar os que já estão ali. O resto, se tiver que sair, que saia. Vamos lá. Não é? E procura ser exemplo dos fiéis. Isso existe, não há sombra de dúvida. Não existe igreja perfeita, porque a igreja é mais um pronto-socorro, uma igreja local. Mas existe igreja séria, que valoriza o ser igreja do Senhor Jesus Cristo, ser corpo de Cristo. Então há necessidade que se encontre essas igrejas, e elas existem, muitas igrejas de pastor sério, que leva a sério as coisas de Deus, que leva a sério a igreja, igrejas também sérias, não são perfeitos, mas são sérios, não é verdade? Todos estão em obras. E o que critica tudo isso é a sua crítica, é o principal sinal da sua própria imperfeição também. Ainda nota-se também que ele talvez tenha entendido ou queira dar a entender que as pessoas saem porque estão criticando o sistema imperfeito. E quando criticam, mostram que também são imperfeitos. Mas ninguém está saindo porque viu um sistema imperfeito. E ninguém está saindo do sistema imperfeito para achar que fora desse sistema vai ter um grupo perfeito. Como eu acabei de dizer, nem um milênio com o governo do próprio Senhor Jesus Cristo vai ser perfeito. Então, nem a igreja do primeiro século era perfeita. Ninguém está saindo em busca da perfeição. Ninguém está saindo porque viu erros no sistema. É porque a base toda está errada. Possivelmente mais do que aqueles a quem tem criticado. Você percebe? Por que eu estou dizendo isso? Não me refiro nunca aqui no nosso canal e nem fora dele a uma pessoa, a uma igreja específica. Porque um dos termômetros de que a nossa vida vai mal espiritualmente é quando a gente começa a ver defeito em tudo e todos. E o contrário também é verdade. Quando estamos cheios de Deus, nós sabemos que os problemas existem, mas não temos prazer de falar neles. Nós falamos com Deus, nós colocamos em oração e atuamos naquilo que nos cabe atuar, conforme a direção do Espírito Em outras palavras, a boa ovelhinha é aquela que diz amém, 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 amém. Santo, não é? Então, irmão, guarde esse importante comentário. E enquanto nós vamos aqui para o terceiro tópico que vai concluir aqui essa lição, a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças, como nós somos sabedores, não é? Quais são as duas ordenanças? O batismo, não é? E para que o batismo ocorra, há necessidade de um discipulado. Aonde acontece? Numa igreja local, Desde quando que há necessidade de discipulado por batismo? Não vou nem entrar no mérito da questão batismo. Desde quando que há necessidade de discipulado para batismo? Se você procurar, sempre faça aquela pergunta: quando começou? Procura lá na história quando que começou o primeiro discipulado para batismo. Você vai se assustar. Não existia discipulado para batismo há 300 anos atrás. Não existia. Tudo é novo, tudo começou agora. Eles criaram isso como uma forma de organizar o sistema. Foi crescendo e precisava organizar-se. Que é o que eu disse, sai da organicidade e vai para a artificialidade. Só que aí vira linguajar deles. E com o tempo passa a ser verdade absoluta. Vê o que ele está dizendo. Ele está falando isso como verdade. As duas ordenanças da igreja, batismo e Santa Ceia. Santa Ceia aonde? Herdaram isso da mamãe católica, né? Santa Ceia. Queria saber onde é que está escrito Santa Ceia. Junto aos irmãos. Quando chegar o momento de descer as águas, precisa de um oficiante para isso. Onde está esse oficiante? Numa igreja local, um pastor, um líder espiritual, não é? Então você percebe que tudo está envolvido, o batismo. E também a outra ordenança, a Santa Ceia, não é? Um culto maravilhoso, na maior parte das igrejas um culto mensal. Culto? Santa Ceia? E que nós devemos valorizar todos os cultos, principalmente o culto de Santa Ceia, aonde vamos cumprir o que o Senhor Jesus disse a respeito. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E que sangue é esse? É o sangue literal? Não, na Assembleia de Deus ainda existe. Não tem transubstanciação, isso eles refutam, mas tem o enterramento da ceia no quintal do templo. Porque se as crianças beberem, os animais tocarem, ou algum pecador que não esteja em comunhão, dizimista, ausente da escola dominical, tocar naquela ceia, pode, inclusive, como dizia minha avó, morrer como morreu um cidadão lá em Telêmaco Borba, que o anjo foi lá,
abriu a cova, passou a espada na garganta e estava aqui o cálice, não tinha descido, morreu com o cálice na garganta. Lá no texto que orienta, o principal que orienta sobre esse assunto, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que é lido na maior parte das igrejas no culto de Santa Ceia: fazei isto em memória de mim, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, aonde principalmente essas coisas todas acontecem? Numa igreja local, não é? Então, existem algumas distinções entre a igreja, aquela que é o corpo de... Interessante, as duas ordenanças então que dão vida à igreja local, porque vocês viram, a gente ficou 35 minutos ouvindo a aula da EBD contra os desigrejados. E no final ele prometeu que no final ele ia provar que existe a igreja local. Ele disse que nós somos a igreja, depois ele disse que existe a igreja universal, até aí tudo bem. Aí chegou no final, para provar que existe a igreja local, ele cita as duas ordenanças, ceia e batismo. Você viu os argumentos? Horríveis, né? Fracos. De Cristo, a igreja invisível, o arrebatamento dentro do que nós acreditamos. O Senhor vem tirar uma igreja de dentro da igreja, você consegue compreender isso? Então, esta igreja invisível, aliás, irmãos, quando foi contada a parábola das 10 virgens, ali não está falando de igreja e mundo, está falando de igreja e igreja. Tem as loucas, as virgens loucas e as virgens prudentes. Quando foi falado o joio e o trigo, não está falando de igreja e mundo, está falando dentro das igrejas. As parábolas que ele acabou de citar estão falando de Israel. Tem algum valor moral, alguma lição para a igreja? Sim, mas está falando para Israel. Os ensinamentos de Jesus são direcionados à primeira vara. Não mistura. Outra coisa, o que ele acabou de dizer ali que agora nem me lembro mais? O pessoal está participando, já eu mostro para encerrar. Já nem me lembro mais, é tanta coisa para refutar, vamos mais. Igrejas, existe o joio e o trigo. A nossa luta é para não sermos o joio, não é? E o Senhor disse para conviver tudo junto. Atende bem para isso. O Senhor disse para conviver tudo junto, mas vai chegar a hora da separação. E quem vai fazer a separação é aquele que não comete falhas em justiça. Então, se é para ser tudo junto, já está tudo errado, porque só do movimento pentecostal existem quantos segmentos? Do neopentecostal. Então, se é para continuar junto até a volta do Senhor, é claro que esse junto é junto nas reuniões, para caridade, para comunhão. Os membros do corpo do Senhor em cada cidade se reúnem para isso, e não templocentricamente, denominacionalmente. O justo juiz, não é? Então, algumas diferenças. A igreja universal, vamos chamar, né? A igreja invisível, inclui todos os verdadeiros crentes, independente da afiliação denominacional. Agora, a igreja local, normalmente afiliados a uma denominação específica entre as diversas denominações que existem. Isso quanto à denominação. E quanto à participação, a igreja universal, a pessoa se torna membro pela fé em Cristo. Lembra? Novo nascimento, essa condição para ingressar no corpo de... Então, se o novo nascimento que ele falou de Nicodemos nos leva a participar da igreja universal, porque a igreja universal está submissa à igreja local. A tentativa... Eu vou dizer para vocês, amanhã a gente vai mostrar no programa Augusto Nicodemos. Ele é um pouco mais profundo, porque aí ele vai usar os argumentos de Lutero e Calvino, quando mostra as provas teóricas da existência de duas igrejas, a invisível e a visível. Só que o termo invisível não existe. Eles criaram o termo invisível justamente para corroborar ou para substanciar o termo visível. Mas a igreja invisível é a própria visível, porque nós somos a igreja, então ela é visível. Cristo, a condição para estar nesse mundo é ter nascido aqui, né, nesse mundo com o nascimento natural. A condição para estar no reino de Deus é também nascer nesse reino, através da operação bendita do Espírito Santo, o que a Bíblia chama de novo nascimento. Já na igreja local, a pessoa se torna membro ao professar a fé em Cristo, adicionado a quaisquer exigências específicas da denominação. Então, viu como é que ele terminou?
Você reconhece o Salvador, nasce de novo, entra para a Igreja Universal, invisível. Aí você tem que escolher uma igreja visível e obedecer às ordenanças locais denominacionais. Mas ele não provou em 35 minutos aonde que existiu, onde que começou e qual é a substância para a igreja local. Que coisa. Amém, meus irmãos? Foi proveitoso aí essas instruções, esses subsídios e os comentários a respeito desse importante assunto. Então não deixe de deixar o seu comentário, de compartilhar também. Tá bom. E é aí que está o problema, subsídio, como ele disse. Cadê o subsídio para a igreja local? Ele falou e não teve subsídio nenhum. Participação de vocês rapidinho, para a gente encerrar, vamos lá. Só vou passar o mouse aqui que não dá tempo de ler, né? Wilson, Priscila, prepare-se igreja orgânica, Úrsula, Dani, que eu vou conhecê-los domingo aqui em casa, num café, tirando dúvidas. Tá falando da cobertura espiritual, é outra criação deles, né? Rafaela, Paulo dos Santos, tá mandando um abraço para Beth Valdemir, o Paulão. Se vocês liberarem, eles estão chique aqui, acho que dá para mostrar, porque eles estão muito chiques, eles se vestiram de uma forma assim impressionante, quer ver? A gente tem alta classe é outro nível, né? Deixa eu mostrar aqui. Dá uma olhada no naipe, né? Aí. Muito bem. Deixa eu arrumar isso aqui que tá com chroma key. Aí. Vamos mais. Priscila, Paulo dos Santos, Jefferson, Wilson, Helena, Enoque, Maria, José Ferreira, Edno, Silvio, Jefferson, Edileuza, o pessoal refutando com a gente ali, ó, pessoal inteligente, Narli. A Amélia fez um comentário, eu gosto de comentário bom. A Amélia é um exemplo para nós, uma senhora que já fez muitas faculdades e ainda cursando outras. E é o que ela diz: a escola dominical que existe nas denominações é a única escola que não prepara ninguém, pois as pessoas morrem frequentando a dita escola, aprendem, não aprendem nada. O que a Bíblia realmente fala e ensina é transformado em assuntos ou temas que interessam a eles para ganhar os incautos, que concordam com tudo isso. São raposas que omitem a essência verdadeira do Evangelho e continuam com práticas do catolicismo. E Jefferson, Valdilei, José comentando, Edno, já falei, Júlio, vamos descer mais, Viviane, Michael, o Leonardo também fez um comentário. Já responderam, Silvio, Márcia Maia, Portugal, Júlio, Jefferson, Valdilei, Paulo Sena, de Salvador, Tomi, Ribeiro, citando João 2, 18 a 23. Vamos mais, Leonardo Edmar, Jorge Nilson, nosso irmão gaúcho, Vanessa e Leandro, Cleiton, o Márcio Troian aqui de Tijucas, a Terezinha de Porto Alegre, a Ju aqui do Oeste Catarinense, o Wallace, José Jackson, Carlos Eduardo, Enoque, todos vocês, Ricardo. Agradeço a participação de todos, o pessoal lê ao decorrer do dia os comentários de vocês, estimulam e encorajam muita gente. O Michael está dizendo que ouviu muita pataquada hoje, desde quando a palavra congregação está se referindo a algum edifício. Pois é, os argumentos foram fracos. Amanhã, com Augusto Nicodemos e o Hernandes, eu acho que os argumentos vão ser um pouquinho mais fortes, mas facilmente sempre refutáveis, porque não tem nada contra a verdade. A história é contra eles, tudo é contra eles. Mais bonito seria eles venderem todos os templos e distribuírem aos pobres e virem com a gente. Seria o final da igreja, a história escrita, registrada da história do cristianismo e da igreja terminaria da melhor forma possível. Terminaria lá como Cantares de Salomão, alvoroçando as bandeiras e aguardando o noivo. Que bom seria se a noiva fizesse assim. Bom, esse é o programa O Evangelho,
porque o que realmente importa é a caridade. Amanhã a gente volta para falar sobre desigrejados, mais refutações. Eu tenho até segunda-feira. Deixa eu pegar aqui para avisar vocês, para vocês já divulgarem. Hernandes Dias Lopes, um programa do Augusto Nicodemos, doutores de teologia refutando os desigrejados e falando do futuro da igreja. Isso tudo até segunda-feira. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. Vocês viram que quanto mais nós ouvimos eles, mais nos afirmamos em nossa fé e mais pessoas deles mesmos são curiosos com esses argumentos, com essas coisas, com essas citações. E eu termino dizendo uma coisa: os dízimos e ofertas que não são bíblicos para a igreja acabam sustentando e financiando a divulgação da igreja orgânica e da saída do sistema, porque eles mesmos fizeram revistinhas sobre nós no Brasil e no mundo inteiro e nos divulgaram. Que coisa. Até amanhã.